Descubra a verdadeira liberdade mental com Krishnamurti, numa palestra que desafia as limitações do pensamento convencional e convida você a explorar novos horizontes de compreensão. O pensamento é um movimento no tempo e no espaço. O pensamento é memória, lembrança das coisas passadas. O pensamento é a atividade do conhecimento. Conhecimento que foi acumulado durante milhões de anos e armazenado como memória no cérebro. Se vocês observarem a atividade de nosso pensar, verão que a experiência e o conhecimento constituem a base da nossa vida. O conhecimento nunca está completo. Ele caminha sempre com a ignorância. Achamos que o conhecimento solucionará todos os nossos problemas. Seja o conhecimento do sacerdote, do guru, do cientista, do filósofo ou do mais recente psiquiatra da moda. Mas nunca questionamos se o conhecimento em si mesmo pode solucionar quaisquer dos nossos problemas, exceto talvez os problemas tecnológicos. O conhecimento vem com o tempo. Para aprender uma língua, vocês precisam de tempo. Aprender uma habilidade ou dirigir um carro com eficiência leva tempo. O mesmo movimento do tempo é convertido para o campo psicológico. E aí também dizemos: tenho que ter tempo para aprender a meu respeito. Tenho que ter tempo a fim de mudar aquilo que sou para aquilo que devo ser. Converter a atividade do mundo externo ao mundo psicológico significa que o tempo é um grande fator em nossa vida. O futuro, o passado e o presente. O tempo é pensamento. O tempo é necessário para a aquisição do conhecimento pela experiência, tanto no mundo externo quanto interiormente. Foi assim que fomos programados. Sendo assim programados, pensamos que o tempo é necessário para produzir uma mudança profunda e fundamental na estrutura humana. Nós usamos o tempo como pensamento. Eu sou isto e devo ser aquilo. Vocês também diriam no mundo técnico: não sei como construir um computador, mas vou aprender. Tempo, conhecimento, memória, pensamento são uma única unidade. Não são atividades separadas, mas um único movimento. O pensamento, o resultado do conhecimento, é eternamente incompleto e, portanto, limitado, porque o conhecimento é incompleto. Tudo quanto é limitado deve produzir conflito. A nacionalidade é limitada, a crença religiosa é limitada, uma experiência que vocês tiveram ou pela qual anseiam é limitada. Toda experiência deve ser limitada. Por quê? Porque há mais experiências. Eu posso ter uma experiência sexual ou a experiência da posse da riqueza, a experiência de renunciar a tudo e entrar no mosteiro. Todas essas experiências são limitadas. O pensamento, sendo limitado, cria problemas. Divisões nacionais, econômicas e religiosas. Depois o pensamento diz: devo resolvê-los. Desse modo, o pensamento está sempre funcionando na resolução dos problemas. E o computador, um mecanismo que foi programado, pode sobrepujar a todos nós, porque não tem problemas. Ele evolui, aprende e muda. A nossa consciência foi programada como consciência individual. Estamos questionando se essa consciência que aceitamos como individual é na realidade individual. Não digam: o que acontecerá se eu não for um indivíduo? Algo completamente diferente pode acontecer. Vocês podem ter um treinamento individual para uma ocupação particular, uma profissão particular. Podem ser um cirurgião, um médico, um engenheiro,
mas isso não os torna um indivíduo. Vocês podem ter um nome diferente, uma forma diferente, e isso não faz a individualidade, nem a aceitação de que o cérebro, através do tempo, afirmou: eu sou um indivíduo e é meu desejo me realizar, vir a ser pela luta. Essa assim chamada consciência individual, que é a de vocês, é a consciência de toda a humanidade. Se as suas consciências que vocês aceitaram como separadas não são separadas, então qual será a natureza da nossa consciência? Parte delas são as respostas sensórias. Essas respostas sensórias são naturalmente, necessariamente, programadas para defendê-los durante a fome, para procurar por alimento, para respirar inconscientemente. Biologicamente, vocês são programados. Então, o conceito das suas consciências inclui as muitas lesões e ferimentos que vocês receberam na infância, as muitas formas de culpa. Ela inclui as várias ideias, certezas imaginárias, as muitas experiências, tanto sensórias quanto psicológicas. Há sempre a base, a raiz do medo em suas várias formas. Com medo, naturalmente, surge o ódio. Onde há medo, deve haver violência, agressão, a extraordinária ânsia de ser bem-sucedido, tanto no mundo físico quanto no mundo psicológico. No conteúdo da consciência, há a constante perseguição de prazer. O prazer da posse, da dominação, o prazer do dinheiro que dá o poder, o prazer de um filósofo com o seu imenso conhecimento, o prazer do guru com o seu circo. O prazer, ademais, tem inúmeras formas. Também há a dor, a ansiedade, o profundo sentido de enfrentar a solidão e a dor. Não apenas o assim chamada dor pessoal, mas também a enorme dor produzida pelas guerras, pela negligência, por essa interminável conquista de um grupo de pessoas por outro grupo. Nessa consciência, há os conteúdos racial e de grupo. E, finalmente, há a morte. Esta é a nossa consciência. Crenças, certezas e incertezas, ansiedade, solidão e a interminável miséria. Estes são os fatos. E dizemos que essa consciência é minha. É mesmo. Vão ao Extremo Oriente ou ao Oriente Próximo, à América, à Europa, a qualquer lugar onde estão os seres humanos. Eles sofrem, são ansiosos, solitários, deprimidos, melancólicos, estão lutando e em conflito. Eles são iguais a você. Desse modo, a sua consciência é diferente da do outro. Eu sei que é muito difícil as pessoas aceitarem. Vocês podem aceitar isso logicamente. Intelectualmente, vocês podem dizer, sim, talvez seja assim. Mas ter essa sensação humana, total de que vocês são o resto da humanidade, exige uma grande dose de sensibilidade. Não é um problema a ser resolvido. Não é que vocês devam aceitar que não são um indivíduo, mas devem se esforçar para sentir essa entidade humana global. Se assim o fizerem, vocês o transformam num problema que o cérebro simplesmente fica completamente disposto a tentar resolver. Mas se vocês realmente o olharem com a mente, com o coração, com todo o seu ser totalmente cônscio desse fato, então vocês apagarão o programa. Ele ficará naturalmente apagado. Mas se vocês disserem, eu vou apagá-lo, então vocês estarão novamente de volta ao mesmo modelo. Para o conferencista, essa é toda a realidade. Não alguma coisa verbalmente aceita porque é agradável. É uma coisa real,
Vocês podem ter examinado lógica, razoável e sensatamente a questão e descoberto que assim é. Mas o cérebro, que está programado para o sentido da individualidade, vai se voltar contra isso. O que vocês estão fazendo agora? O cérebro reluta em aprender, enquanto o computador irá aprender porque nada tem a perder. Mas aqui estão vocês, com medo de perder alguma coisa. O cérebro pode aprender? Essa é toda a questão. Então agora temos que entrar nessa questão do que é aprender. Para a maioria de nós, aprender é o processo de adquirir conhecimento. Eu não conheço a língua russa, mas vou aprendê-la. Aprenderei dia após dia, memorizando, me detendo em certas palavras, frases e significados, na síntese da gramática. Se eu me aplicar, posso aprender quase qualquer língua num determinado tempo. Para nós, aprender é essencialmente acumulação de conhecimento ou de habilidade. Os nossos cérebros estão condicionados a esse modelo. Acumular conhecimento e daí agir. Quando aprendo uma língua, esse conhecimento é necessário. Mas se estou aprendendo psicologicamente o conteúdo da minha mente, da minha consciência, esse conhecimento implica em examinar cada uma das suas camadas e em acumular conhecimento a seu respeito. E a partir desse conhecimento, agir, seguindo o mesmo modelo da aprendizagem da língua. Se o cérebro repete esse modelo quando estou aprendendo a respeito do conteúdo da minha consciência, isso quer dizer que eu preciso de tempo para acumular conhecimento com relação a mim mesmo, quanto à minha consciência. Depois eu determino quais são os problemas e o cérebro está pronto para resolvê-los. Ele foi treinado para solucionar problemas. É a repetição desse interminável modelo e isso é o que eu chamo de aprender. Há uma aprendizagem que não esta? Há uma ação diferente de aprender que não seja acúmulo de conhecimento? Vocês entendem a diferença? Me deixe apresentar isso de um modo diferente. Pela experiência, nós adquirimos o conhecimento. Pelo conhecimento, memória. A resposta da memória é o pensamento. E então, do pensamento vem a ação. Com essa ação, vocês aprendem mais e assim o ciclo se repete. Esse é o padrão da nossa vida. Essa forma de aprendizagem nunca solucionará os nossos problemas porque é repetição. Nós adquirimos mais conhecimento, o que pode levar a uma melhor ação. Mas essa ação está limitada e nós continuamos a repetir isso. A atividade proveniente desse conhecimento não solucionará os nossos problemas humanos. Nós não os solucionamos. É tão óbvio. Depois de milhões de anos, nós não solucionamos os nossos problemas. Estamos nos arruinando mutuamente. Estamos competindo uns com os outros. Nós nos odiamos. Queremos ser bem-sucedidos. E todo o modelo é repetido desde o tempo em que o homem surgiu e ainda estamos nisso. Façam o que quiserem de acordo com esse modelo e nenhum problema humano será solucionado, seja ele político, religioso ou econômico, porque é o pensamento que está operando. Agora, existe outra forma de aprender? Aprender não no contexto do conhecimento, mas de forma diferente. Uma ação-percepção não acumulativa. Descobrir que temos que indagar se é possível, observar o conteúdo da nossa consciência e observar o mundo físico sem um único preconceito.
Será isso possível? Não digam que não é possível. Apenas façam a pergunta. Percebam se quando vocês têm um preconceito, podem observar com clareza? Não podem, obviamente. Se vocês possuem uma determinada conclusão, um certo conjunto de crenças, conceitos, ideais, e querem ver claramente o que é o mundo, todas essas conclusões, ideais, preconceitos e assim por diante, irão na realidade impedi-los. Não é uma questão de como se livrar dos nossos preconceitos, mas de ver claramente, inteligentemente, que qualquer forma de preconceito, conquanto seja nobre ou ignóbil, irá na realidade impedir a percepção. Quando vocês perceberem isso, os preconceitos se acabarão. O importante não é o preconceito, mas a necessidade de ver claramente. Se quero ser um bom cirurgião, não posso fazê-lo com ideais ou preconceitos com relação aos cirurgiões. Devo, na realidade, executar a cirurgia. Vocês podem perceber que é possível uma nova forma de ação, uma nova forma de conhecimento não acumulativo que irá apagar o modelo, apagar o programa, de modo que vocês ajam totalmente diferente. O modo como estamos vivendo há milhões de anos tem sido a repetição do mesmo processo de adquirir conhecimento e de agir a partir desse conhecimento. Essa ação e esse conhecimento são limitados. Essa limitação cria problemas e o cérebro acostumou-se a solucionar os problemas que o conhecimento criou repetidamente. O cérebro fica preso a esse modelo e estamos dizendo que esse modelo jamais, em quaisquer circunstâncias, solucionará os nossos problemas humanos. É óbvio. Nós não o solucionamos até agora. Deve haver um movimento diferente, totalmente diferente. Uma ação perceptiva não acumulativa. Ter uma percepção não acumulativa é não ter nenhum preconceito, é não ter absolutamente nenhum ideal, nenhum conceito, nenhuma fé, porque tudo isso destruiu o homem. Isso não solucionou os seus problemas. Assim, vocês têm um preconceito? Têm um preconceito que tem algo em comum com um ideal? Naturalmente. Os ideais existem para serem consumados no futuro e o conhecimento torna-se extraordinariamente importante na realização dos ideais. Assim, acaso vocês são capazes de observar sem a acumulação, sem a natureza destrutiva do preconceito, dos ideais, da fé, da crença e das suas próprias conclusões e experiências. A consciência de grupo, a consciência nacional, a consciência linguística, a consciência profissional, a consciência racional, e ao medo, a ansiedade, o pesar, a solidão, a procura do prazer, do amor e, finalmente, a morte. Se vocês continuarem a agir dentro desse círculo, manterão a consciência humana do mundo. Percebam só a verdade disso. Vocês são parte dessa consciência e a sustentam dizendo: eu sou um indivíduo. Meus preconceitos são importantes, os meus ideais são essenciais. Repetindo a mesma coisa, vezes sem fim. Agora, a manutenção, a sustentação e a nutrição dessa consciência acontece quando vocês repetem esse modelo. Mas quando vocês se livram dessa consciência, estão introduzindo um fator totalmente novo no todo dessa consciência. Agora, se entendemos a natureza da nossa consciência,
Se percebermos o modo como ela está operando, nesse interminável ciclo do conhecimento, da ação e da divisão, uma consciência que tem sido sustentada há milênios. Se percebemos a verdade de que tudo isso é uma forma de preconceito e nos livramos dele, introduzimos um fator novo no antigo. Isso quer dizer que você, como um ser humano, que faz parte da consciência do restante da humanidade, pode afastar-se do antigo modelo de obediência e aceitação. Esse é o momento verdadeiramente decisivo de sua vida. O homem não pode continuar a repetir o antigo modelo. Ele perdeu o seu significado. No mundo psicológico, ele perdeu totalmente o seu significado. Se vocês se realizam, quem se importa? Se vocês se tornam santos, que importância tem isso? Enquanto que, se vocês se afastam totalmente desse modelo, afetam toda a consciência da humanidade. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!